morning. Thanks for the invitation for me to come here this morning. And for you, our international guests, you must have already be aware that Brazil is the country where everything that we say in English is the truth. That's the reason why I'm going to speak in Portuguese. Thank you. Ok, esse sou eu, esse é meu Twitter. A maioria das coisas que eu vou falar aqui está no meu Twitter. Esse é meu e-mail. Eu, no momento, sou professor em escolas de Direito, de Law. Eu sou um dos fundadores do Porto Digital, que são um negócio de criação de novos negócios no Porto Digital, e esse é meu blog. Isso é uma reportagem bem recente da Forbes, que diz que farmers have to provide value beyond the drug itself. E é uma reportagem que trata do estado de inovação na indústria farmacêutica, que é parte, como todos nós sabemos, da arquitetura de criação de valor em saúde, da arquitetura de resolução de problemas de saúde, da arquitetura de healthcare. Então, o que é valor nessa história? O valor que farma devia entregar é saúde, e se devia entregar a saúde, devia entregar como? Devia entregar usando rede. Esse é um vídeo. We've been hard at work researching cancer for many Project years. Datasphere. We work in our separate teams, running all kinds of tests, mining the data for all its worth, and we've made a lot of progress. But the fact is, we're not getting there fast enough. There are still too many people dying from cancer, and these people, the ones that give of themselves in all aspects of finding treatments, the ones that struggle with this disease each and every day, they need you to do something different. For well over 40 years, researching separately hasn't worked well enough. What would it look like for us to join efforts, to learn and benefit from our collective experiences? That's the Project Datasphere Initiative. The Project Datasphere Initiative is a way for all of us to join efforts to advance science and find solutions for cancer patients. See, right now, after the testing is completed, that data, filled with potential, usually just sits on the shelf collecting dust. The Project Datasphere platform is a way for those working on cancer to share this untapped potential. The more data we can collect, the more... As palavras-chave aqui são compartilhamento, rede, Big Data, testes feitos no mundo inteiro, compartilhados no mesmo lugar para o mundo todo e assim por diante. É óbvio que essas cápsulas resolvem uma parte significativa do problema, mas é óbvio também que há uma parte muito significativa do problema de saúde que não é resolvido com remédios, é resolvido com inovação, é resolvido com mudança de comportamento, com a mudança dos processos, dos métodos, da cultura que está por trás de saúde. Se a gente pegar uma lista das empresas, dos negócios de saúde mais inovadores do mundo, 10 Most Innovative Companies in Healthcare, uma lista da Fast Company que acabou de ser publicada, a gente vai ficar absolutamente surpreso de ver o seguinte: ó, a companhia de saúde mais bem qualificada é tocada por uma mulher, pela Lynn Seely. A Medivation, ela está no número 16 entre as companhias de saúde mais inovadoras do mundo. E o que ela faz é uma droga para câncer em estado avançado, chamada Xtandi. E a grande inovação dela não é a droga em si, é o fato da droga ter chegado no mercado em 5 anos, que é 3 anos a menos do que a média da indústria, que no caso aí desse tipo de droga é 8 anos. A segunda companhia mais bem colocada é o Beijing Genomics Institute, que está, obviamente, no negócio de genome sequencing. Essa companhia é uma companhia de Big Data, como a gente sabe, né? Uma companhia de gerar grandes volumes de dados a partir de sequenciamento genético, por exemplo, de tumores, ou de pedaços de plantas, de DNA humano e por aí vai. O John Wang que lidera essa. Ela está em 37º lugar. Essas são as duas únicas companhias de saúde entre as 50 companhias mais inovadoras do mundo no ranking da Fast Company, que é um ranking que é universalmente aceito como sendo o ranking das companhias mais inovadoras. Se a gente continuar no ranking de saúde, tem Partners Healthcare. Partners Healthcare é uma organização de pesquisa, vários de vocês aqui devem conhecer, que basicamente financia hoje avanços em genômica e medicina personalizada, né? Depois tem MediSafe. MediSafe é, aspas, a gente podia chamar de um app,
genericamente. Mas não é um mega sistema de informação, uma rede social para fazer com que os pacientes tomem seus remédios quando deveriam tomar. Né? Se o paciente não toma, a mulher dele é avisada que ele não tomou, e aí ela manda ele tomar, e aí sim ele toma. Né? Então, isso aumenta em 26% a adesão à rotina de tratamento dos pacientes. Depois tem Blueprint Health, que é um incubador de novos negócios de healthcare, que é uma coisa que até pouco tempo atrás era impensável. Depois tem Ginger. Ginger.io é, na realidade, captura de comportamento para indicar a agente de saúde que um determinado paciente dentro de um pool tem um comportamento fora da norma do que era esperado por ele. De novo, é rede, Big Data, informação compartilhada, processada por trás para identificar padrões. Impact, Defense Against On-the-Field Head Injuries. Isso aqui, de novo, é quase como se fosse um app, que vai ser usado agora na Fórmula 1 para testar se os pilotos estão saindo inteiros das corridas. Setpoint Medical, uma companhia de implantes, modulação neuronal para inflamação, né? Por exemplo, para casos de esclerose múltipla. Isso aqui é uma das grandes novidades nessa lista. Eu acho que se esse negócio for começar a ser usado em escala, eles vão aparecer nessa lista aí pelo número 15 da lista completa dentro dos próximos 5 anos, até o fim dessa década, no caso da Setpoint Medical. Foundation Medicine, tratamento de câncer personalizado. A gente tem em Recife um laboratório que faz mais ou menos coisa parecida com isso, não o tratamento em si, mas a parte de diagnóstico genômico de segunda geração. A gente tem aqui no Polo Médico em Recife e acontece de ser um dos investimentos daquele negócio que eu mencionei no começo, a IQI.com, da qual eu participo como responsável pela desorganização organizacional. E finalmente a IBM, que está no 10º e último lugar da lista das 10 mais inovadoras, que está no negócio, obviamente, de Big Data, inteligência artificial e diagnóstico. A inteligência artificial para fazer diagnóstico. Isso aqui é extremamente inovador, é potencialmente disruptivo e pode mudar completamente o mundo do que a gente entende por diagnóstico médico. Essa é a lista de inovação vamos dizer assim, do estado atual de saúde, que tem N companhias que, na realidade, usam tecnologia de informação. Se a gente usar uma métrica do que foi inovação em tecnologia de informação nas últimas 5 décadas, a gente viu 5 ondas de inovação digital nas últimas 5 décadas. Na década de 70, a gente viu hardware começando a aparecer nos CPDs das empresas. Na década de 80, foi criada na prática a indústria de software, que só tem 30 e poucos anos. Na década de 90, em 95, apareceu a internet comercial, redes passaram a conectar instituições e desktops, basicamente, e na década de 2000, desculpem, esse negócio virou móvel. E o móvel, efetivamente, criou o social. É impossível pensar no social, você tem que voltar para a sua mesa. E nessa década, nós estamos vendo uma era de geração de grandes volumes de dados dessas 4 décadas aqui, mas também uma década de internet das coisas, que deve mudar inteiramente como é que a gente vê a informática ao nosso redor. Essas 5 revoluções, elas digitalizaram e conectaram a sociedade completamente. Se a gente fizer uma conta arredondada, usando dados de muita gente hoje, cerca de 50% da população do mundo que está conectada no móvel tem smartphones. No Brasil, esse número é acima de 80%. Em algumas faixas etárias, é 100%. A faixa etária brasileira de 15 a 25 anos, 100% das pessoas têm smartphone. Incrivelmente, aqui na audiência, a gente tem uma pessoa que não tem um no momento, que é Jones. E ele tem para demonstrar. Ele realmente tem um negócio aí, tem botão, uma telinha pequena, não roda. E essas décadas mudaram completamente a regra do jogo para todo mundo, e essa mudança é, na realidade, um processo de transformação digital. A gente saiu daquela história de vamos pensar fora da caixa porque tem uma onda de inovação, para ter agentes gigantes, globais, de transformação digital, que tanto em serviços como na indústria, estão jogando literalmente as pessoas e os métodos e processos e negócios para fora do sistema, causando impactos absolutamente dramáticos nas arquiteturas de valor dos mercados globais. Essas 5 revoluções, de novo elas aqui, hardware, software, redes, móvel e coisas, colocaram dados e dedos em contato no mundo inteiro. É
quase possível hoje eu saber quase qualquer coisa, sobre quase qualquer coisa, de qualquer lugar onde eu esteja, e quase sempre essa informação está aberta. Isso, obviamente, deixa todos nós muito felizes, né? Mas essa transformação na sociedade, numa rede e seus muitos fluxos, não só ela era previsível e prevista há muito tempo atrás, porque a combinação do digital, das conexões, do móvel e do pessoal foi prevista por Castells na sua triplo de livros, A Economia e a Sociedade em Rede, em 1996, quando Castells disse que, no longo prazo, a gente ia viver numa economia, numa sociedade de fluxos, uma economia de sequências de trocas e interações propositais, repetitivas e programáveis, realizadas por atores sociais, pessoas, instituições, coisas, é o meu adendo, situados potencialmente em lugares diferentes, sob as estruturas econômicas, políticas e simbólicas da sociedade. Estava escrito lá um ano depois que a internet virou comercial. Então já tinha essa noção entre sociólogos como Manuel Castells, espanhol, catalão, que essa coisa ia acontecer como está acontecendo hoje. Essas redes, todas, com toda a diversidade de posições e de conexões que as pessoas têm nelas, implicam que numa rede, nos seus muitos fluxos de todos os tipos de grupo de interesse, a gente tem novos comportamentos sociais em muito larga escala. Em particular, a gente sai do universo de comunicação para disseminação de informação para um universo de conectividade para interação. Esse universo daqui é como a gente vivia antes das redes. Esse universo daqui é como a gente começou a viver, mas ainda não vive, com as redes. Essa em particular é a classificação de Gibbons, num livro chamado New Modes of Creation of Knowledge. E essa primeira hierarquia, que era de comunicação para disseminação de informação, corresponde nos negócios e no mercados a hierarquias do tipo comando e controle. Eu mando, vocês fazem, porque eu estou no topo da cadeia. O outro lado da história é que nós criamos sistemas conectados para que as instituições, pessoas e coisas colaborem. E isso muda completamente a forma de fazer as coisas. Então, o que a gente está falando aqui, Epic Crowd, é um evento do modo 2 da geração de conhecimento, do modo 2 da economia, do modo 2 da sociedade e não do modo 1. Epic Crowd e coisas como Epic Track são potencialmente incontroláveis. A gente insere no mercado, insere na economia e daí por diante a gente perde o controle, porque quem vai dizer o que vai acontecer é a comunidade que vai ser formada ao redor disso. E obviamente o mecanismo de formação de comunidade é absolutamente essencial, é que define ou não o sucesso dessas iniciativas e na maioria dos casos, na realidade em quase a totalidade dos casos, no meu entendimento, mais de 99%, vai fracassar radicalmente por entender que está fazendo um negócio nesse domínio e não nesse domínio aqui de baixo. AppTrack está fazendo coisas como isso. Vocês já ouviram os meninos falarem aqui, provavelmente ainda vão ouvir, né? E eles estão fazendo detecção digital de doenças. Eu acho isso massa. Eu acho massa essa história de vigilância participativa. Mas eu imagino que daqui a pouco tempo a gente vai ter alguma coisa da AppTrack, um AppTrack 2 de verdade, que vai fazer detecção de doenças digitais. Aí sim, a gente vai estar vivendo num universo ainda mais interessante do que a gente vive hoje. Essa mudança que vem das redes cria um conjunto de futuros para a gente. Puxa um conjunto de futuros para o presente. E para quem não está mudando o mundo, o futuro sempre chega de surpresa. Como tantos agentes das nossas cadeias de valor estão vendo isso hoje. E ele chega na forma de ondas de inovação. Se a gente for tentar analisar, já que a gente está falando de história aqui, né, 5 décadas para trás, e de história futura, 5 décadas para frente, se a gente for analisar 250 anos, a gente tem um conjunto clássico, mais ou menos, de inovações que vinham acontecendo em sequência, cada onda tendo um impacto inovador maior e durando menos tempo, como vocês estão vendo aqui, até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando uma onda de inovação em eletrônica levou a uma onda de inovação em eletrônica digital, eletrônica programável, que criou, por sua vez, uma onda de inovação em software primeiro, em redes depois, como a gente já viu,
Isso é hardware, software, redes, e essa onda de inovação ampla, a combinação dessas três, criou uma possibilidade de sistemas em rede. Tudo que a gente está falando de tentar olhar para multidões, olhar para redes de grande porte de agentes, humanos ou não, e conectá-los é alguma coisa que tem a ver com essa onda de sistemas em rede aqui da frente. Se a gente colocar essas ondas num timeline, né, em particular meu timeline, eu nasci bem aqui, ó, eu tenho 60 anos, então eu estou bem aqui. Então o que foi que eu fiz na minha vida até agora? Eu fiz uma graduação em engenharia eletrônica, porque estava na moda, né, queria uma inovação. Depois eu fiz um mestrado em redes, estava na moda, essa onda aqui é software e redes. Depois eu fiz um doutorado em software só para continuar na moda. E hoje o que meus laboratórios fazem nas múltiplas universidades onde eu estou, são sistemas em rede. Como eu não tenho nenhuma tendência familiar a morrer cedo, eu estou imaginando que eu vou viver pelo menos 100 anos. Então uma preocupação que eu tenho tido desde que eu completei 50 anos é o que vai estar acontecendo em 2055. Olhando para isso, daqui para 2055 a gente tem 40 anos, exatamente. Essa onda de eletrônica digital, quem toca ela, fundamentalmente, do ponto de vista de engenharia, não de física, é importante dizer, ou físico-químico, é uma lei chamada Lei de Moore. Para quem não se lembra, a Lei de Moore para a eletrônica digital diz que a cada mais ou menos 2 anos, a gente tem 2 vezes, mais ou menos, a capacidade ou performance, e vez por outra a capacidade e performance, dependendo do acoplamento das coisas, por mais ou menos o mesmo preço. Ou seja, a cada mais ou menos 2 anos a gente dobra a capacidade ou performance pelo mesmo preço. Hoje em dia, esses 2 anos estão em 18 meses, está um pouco menos hoje, mas a média histórica é ao redor de 2 anos. O que isso significa é que daqui para lá a gente vai ter 20 Moores em ação. Vai ter 2 vezes 2, que vai dar 2 elevado a 20, que vai implicar em 1 milhão de vezes mais capacidade e performance pelo mesmo preço. Isso vai mudar completamente o mundo ao nosso redor, de uma forma ainda mais dramática do que já mudou até agora, com consequências que eu acho que são completamente imprevisíveis. Se a gente olhar para essa foto de 1949, no Popular Mechanics, sobre o ENIAC, que era na época o computador, todo mundo via o computador, e era chamado de calculator em inglês, e essas pessoas que estão aqui nesse momento, a leitora do código, vocês estão vendo que essa moça está lendo o código, ela tem os cabos de programação, essa moça aqui está literalmente programando o computador. Elas eram chamadas na época de computers, ou computadoras, elas não eram as programadoras ou engenheiras, né? Então esse trecho dessa revista diz o seguinte, ó, um calculador como o ENIAC tem hoje 18 mil válvulas e pesa 30 toneladas. No futuro, computadores talvez tenham apenas 1000 válvulas e pesem somente 1,5 toneladas. Então você imagina como é difícil prever o futuro, né? Popular Mechanics é uma das revistas mais respeitadas de ciência e tecnologia para leigos dos Estados Unidos até a década de 60. E eles erram de uma forma absolutamente crassa aí, porque se a gente fizer a conta hoje, que hoje é o futuro, né? O que a gente tem? O chip que está dentro do iPhone 6, que é esse aqui, e o chip que está dentro do Samsung 6, que é esse aqui, um Exynos 7, cada um deles tem mais de 2 bilhões de componentes. O do Exynos, em particular, tem 2 bilhões e 300 milhões de componentes. Tá certo? Em menos de 1 centímetro quadrado. Se a gente fizer a conta e comparar, não com válvulas, mas com chips, e colocar 40 anos em perspectiva para trás, para a gente olhar para frente, o Intel 4004, que é o primeiro chip prático que foi lançado pela empresa do mesmo nome, em 1971, ele tinha 2.300 válvulas, ou gates, válvulas equivalentes, né? Em 2,16 centímetros quadrados. Então nós estamos olhando aqui para uma multiplicação por 1 milhão e uma divisão da área por 2. Então nós estamos falando de uma multiplicação por 2 milhões em 40 anos. É perfeitamente factível que a gente multiplique a performance e a capacidade dos sistemas eletrônicos digitais aos quais a gente tem acesso por 2 milhões. O que não significa que a gente vai ter chip com trilhões de componentes, necessariamente. Mas que a gente pode ter chips que têm bilhões de componentes serem 1000 vezes menores do que a gente tem hoje, a gente descendo para o nível de átomos, como aliás Pharma já fez. Por causa disso aqui, e na realidade esses caras aqui são consequência da combinação
desses dois caras aqui nas nossas vidas. Nesse mundo digital, se a gente for explicar a história baseada em computação, comunicação e controle, que é uma noção que a gente criou numa instituição daqui chamada CESA, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, a combinação desses três caras aqui a gente chama lá de informaticidade, que é quando a informática desaparece na economia, na sociedade, na infraestrutura, assim como a eletricidade. A eletricidade aqui a gente vê o efeito dela, mas não vê como ela chega aqui, como que ela está escondida por trás da parede, como é que ela está sendo gerada, distribuída, e ela quase nunca falha. Quer dizer, no caso do Brasil isso não é bem verdade, porque esse país é muito bagunçado, mas num lugar minimamente organizado, ela quase nunca falha, você não precisa se preocupar em como é que ela aparece aqui. Ela simplesmente aparece, não é? Muito bem. Qual é a história recente dessas gerações da informática? Se a gente for usar referenciais inteligíveis por quem não é de informática. Meu primeiro referencial é o balcão. E se a gente usar o balcão como referencial, tem 3 gerações só. Não tem 5 ou 10. Aí fica fácil de entender. Está aqui uma loja antiga, só que atual, ela existe hoje, né? E aqui tem um balcão que não tem um computador nele. Você tem que falar com uma pessoa que fala com outra, que é quem cuida das planilhas, do estoque, assim por diante. Então, o computador está antes do balcão, ele não está em cima do balcão para lhe atender, né? Se você olhar para no balcão, você quando vai com caixa no supermercado, né, tem uma esteira, tem os produtos aqui, tá vendo? Aí você tem aqui um robô que pega os produtos e mostra para um leitor a laser que está aqui, né, e eventualmente toca alguns botões desse daqui para fazer a sua transação financeira, para autorizar você a levar os produtos no mercado. No momento, o papel desse robô está sendo ocupado por um ser humano, mas o ser humano aqui é totalmente descartado. Como mostra a ideia de informática depois do balcão, que é obviamente a internet, que é obviamente os caixas eletrônicos, que é obviamente o caixa do supermercado, self-service, como esse aqui em Bangkok, que tem esse nosso amigo aqui, olhando desconfiadíssimo para saber como é que ele vai pegar o que ele tem na mão e sair daqui sem ser acusado de furto, fazendo uma transação como se ele fosse o caixa. Então, a gente tira o agente humano, põe o cara diretamente na frente da transação e tem que simplificar dramaticamente os processos, o que não deve ser tranquilo de fazer em tailandês. A gente entende aqui embaixo que é self-checkout, mas lá em cima deve estar escrito em tailandês alguma coisa do tipo: a qualquer erro seu, a nossa segurança virá atrás de você. E obviamente, como eu já falei, né, a loja do nosso amigo Igor, ela está na internet, então ela está depois do balcão também. Só tem 3 gerações se você olhar para o balcão, antes, no e depois do balcão. Se o referencial for um de nós aqui, né, a informática pode estar com você. Aqui tem um exemplo, que é o aniversário de Singapura, né, onde é um dos melhores e mais interessantes, os maiores e mais interessantes shows de fogo de artifício do mundo, que ninguém foi ver, como vocês estão vendo aqui embaixo, né? As pessoas foram filmar com seus smartphones. Então está todo mundo filmando, ninguém está vendo nada, e depois todo mundo vai ver numa tela de 5 polegadas, obviamente mal filmada, porque pouquíssima gente aí é profissional. Mas a ideia, como todos vocês sabem, não é que as pessoas foram ver, elas foram aí para mostrar para os seus amigos que elas estão aí, elas não estão interessadas nos fogos de artifício, elas estão interessadas que os amigos não estão aí. Então esse é um processo de formação de rede, eu mostrar para alguém que ele não está no lugar que eu estou, não é que eu estou no lugar que ele não está, certo? Tem uma inversão sociológica aqui. Isso tem outros usos, esse é o movimento Occupy Center em Hong Kong, obviamente 100% da população de Hong Kong tem smartphone. O símbolo desse movimento, que é universal, é um voto universal, um movimento pela democracia, é exatamente o flash do celular ligado. Se a gente quiser ir um pouco para trás, no começo dessa revolução de eletrônica, e depois voltar um pouco para frente, está aqui um cartoon do Chester Gould, dando uma explicação dentro do cartoon para os seus leitores, que Dick Tracy não ficou maluco, ele está falando, né, para o chefe de polícia num rádio de pulso bidirecional. Então ele está dizendo, olha, aqui tem um negócio que eu inventei, que é esse rádio de pulso. Isso aí não existe não, só Dick Tracy tem, né? Então, virou colorido, virou uma das coisas, virou um mito desse negócio de tecnologia. Quando é que a gente vai ter esse tal rádio de pulso bidirecional? Está aqui o meu. Está exatamente aqui, é esse cara aqui, esse que vocês estão vendo aqui. Ele tem cerca de 1 bilhão de componentes eletrônicos dentro dele.
a bateria dura 72 horas, ele tem 4 GB de memória. Se a gente quiser comparar, ele tem 4,5 GB de memória, mas se a gente quiser comparar só a memória de RAM, em 1979, eu fui responsável pela instalação do computador central da UFPE, que era compartilhado na época por 2.000 professores e 15.000 alunos no campus, 17.000 pessoas, e ele tinha 1 mega de memória e tinha custado 1,5 milhão de dólares. Isso era o computador central do campus da UFPE. Eu tenho metade dessa memória nesse relógio. No smartphone que está conectado com ele, que está aqui, eu tenho 96 GB. É impensável, provavelmente igual a toda a capacidade de armazenamento do universo conhecido em silício na década de 70. Né? E, bom, eu posso fazer ligações aqui, em particular eu posso tirar uma foto de vocês e publicar direto no meu Facebook. Aqui tem mais informado que você, Google Glass, aplicação em saúde, lê direto esse QR Code aqui e mostra a ficha médica do paciente direto para o Dr. Steve Honig aqui. O paciente tem outra coisa dessa diretamente no pulso dele. Em campo operatório do Beth Israel Leibniz Medical Center em Boston, os cirurgiões olham para o campo operatório através de Google Glass e no Google Glass é projetado as imagens médicas correspondentes àquele paciente, sejam scans, radiografias, ultrassons ou o que for. Isso obviamente está virando universal porque a polícia de Rialto, na Califórnia, botou todos os seus policiais com uma câmera colada no olho. Isso diminuiu o uso de força pelos policiais em 60% e diminuiu as reclamações sobre o comportamento dos policiais em 88%, porque obviamente os policiais estão filmando as pessoas que estão tentando fazer alguma coisa e eles estão dentro do contexto. Então a câmera grava. Depois você tem o vídeo. As consequências disso são que cada um está sendo vigiado. As pessoas pelos policiais, os policiais por eles próprios. Tirando o com você, que estava aqui em cima, obviamente tem informática em você. Essa daqui não é tão em você, mas ela fica tão perto que você bota no olho que a gente podia tratar como se fosse em você, né? Isso é uma lente de contato suíça, que tem um conjunto de sensores de pressão no olho aqui, isso é uma antena, aqui dentro também você tem um rádio, você tem um sistema de armazenamento e processamento de informação, que você usa para transmitir a pressão ocular desse paciente para fora. Aqui está o número de piscadas que ele dá por minuto, por segundo, que é a unidade de tempo que você quiser, e aqui está o batimento cardíaco como percebido pelo olho, né? Aqui você tem uma noção clara de que esse paciente, em 2 pontos aqui do seu dia, ele tem a pressão muito acima da pressão normal, e que ele realmente precisa que a gente faça alguma coisa com ele. A lente vai dar um alerta para ele pela via do celular que está perto dela, que recebe essa informação, né? Então, quando vocês encontrarem agora uma pessoa que tem uma lente de contato como essa daqui, não é um ET, é só uma pessoa com pressão alta no olho. Obviamente, todos vocês acompanharam o lançamento dessa lente de contato, que é controlada por esse óculos, que na realidade é uma lente de contato que tem um zoom de 3x, certo? É para pacientes com, por exemplo, retinitis pigmentosa, né? Então, é já uma outra aplicação que faz parte de um sistema, isso aqui obviamente é protótipo ainda, ninguém espera que as pessoas saiam por aí usando um óculos desse para controlar aquela lente, a menos, obviamente, das pessoas que usariam ele porque tem aquela condição de saúde no momento. Isso vai para coisas que estão coladas na minha pele, né, que tem a velha antena de rádio aqui, unidade de processamento, essas coisas parecidinhas umas com as outras aqui são memórias, que eu posso botar na testa desse chinês aqui para ver a temperatura e o batimento cardíaco dele diretamente por aqui, além de, obviamente, ter uma medida indireta da pressão pela salinidade da pele, se eu quiser, mas mais interessantemente ainda, eu posso colar na pele de uma senhora grávida e mostrar aqui no tablet que está do lado e mandar eventualmente para o SUS o batimento cardíaco do bebê. Se tiver alguma coisa errada aqui, o SUS, com toda a sua proficiência, atenderá essa mãe imediatamente. Muito mais radical do que isso, obviamente, é a gente partir para Deep Brain Stimulation, do ponto de vista de informática em você, né? Aqui é para pacientes com Parkinson, você implanta um computador mais ou menos na altura do peito, tem um conjunto de sensores e atuadores que quando o paciente começa a receber sinais do cérebro, a vibrar numa certa condição que é interpretada pelo software e hardware que estão aqui como sendo indesejada, as ondas reversas são geradas diretamente para o cérebro do paciente, então aqui os eletrodos, para fazer uma compensação daqueles sinais.
Não é exatamente uma coisa que qualquer um quer ter na sua cabeça, mas é muito melhor do que ter Parkinson incontrolável por medicamentos puros e simples. Né? Então aqui está a informática com e tem informática de você. Até aqui são 3 gerações de balcão e, obviamente, de você só tem 2. O terceiro referencial da nossa história são as coisas. As coisas, aqui está uma bolsa típica de mulher para ir para a aula, né, com 70 e poucos objetos. A gente pode ter informática para as coisas, né, que são sistemas de informação, onde as coisas são representadas dentro deles. Aqui está uma ordem de compra, e nessa ordem de compra tem uma coisa aqui que não vai ser entregue no todo, porque não existe, e essa outra amarela está ali, diz que só uma parte da ordem está pronta, essas outras daqui estão todas ok, e vão ser entregues, né? Então o sistema já sabe que aquela coisa não existe, ou existe, quando tem informática para as coisas. Tem informática nas coisas, está aqui um exemplo de informação e não informática nas coisas, no caso aqui uma banana, e aqui informática nas coisas. Isso é um QR Code que está nessa banana aqui que você vai usar no checkout. Por mais incrível que pareça, essas bananas da Del Monte, elas têm o preço aqui, e se você clicar aqui com o leitor de QR Code do seu smartphone, você é jogado no site da Del Monte para um vídeo explicando como é que se come uma banana. E para mim é uma coisa assim do outro mundo, porque eu sempre pensei que todo mundo sabia como, mas aparentemente uma parte da população da Terra precisa de um manual para comer bananas. E obviamente informática podem ser as coisas propriamente ditas, né? Não sei quantos de vocês já viram isso aqui, mas sugiro que procurem um negócio chamado iRobot Roomba, é esse cara que está aqui, que é um aspirador de pó com inteligência artificial, capacidade motriz independente e carregamento automático na parede. Você joga no chão da sua casa, ou desse chão desse auditório aqui, e ele limpa esse negócio todinho e decide quando é que está limpo e decide quando é que tem que limpar de novo, independentemente da gente mandá-lo fazer ou não, porque a gente tem um negócio que a gente pode programar para ele sair perguntando se o chão está sujo. Ele tem sensores de sujeira, né? Isso aqui é usado como aula de robótica em muitas universidades, porque ele roda um software aberto e tem um sistema extremamente sofisticado de controle dentro dele. Coisas como robôs, né? Esses aqui que jogam bola. Não sei se vocês já ouviram falar de uma competição chamada RoboCup. A RoboCup, ela tem, procurem esse negócio aqui, está cheio de vídeo disso no YouTube, é extremamente interessante. A RoboCup tem como propósito construir um time de futebol de robôs capaz de enfrentar, em condições de igualdade, a seleção humana campeã do mundo em 2050. Mais ou menos naquele horizonte que a gente estava falando lá. Obviamente não vão ser robôs como esse, porque esses robôs são pequenos. Como vocês estão vendo aqui, esse é o time de uma das universidades alemãs, que foi várias vezes campeão mundial. Obviamente nós estamos falando de carros. E se a gente vai falar de carros, nesse negócio de coisas, aqui tem uma fábrica de carros. Essa é a fábrica da Tesla, nos Estados Unidos, e todo o shop floor, toda a área onde você tem manipulação de grandes objetos, não tem nem um ser humano. A fábrica é extremamente apertada, como vocês estão vendo, não precisa ter lugar para ser humano, porque todas as manipulações são feitas por braços robóticos, tocados por software e hardware, inclusive, por exemplo, a pintura. Veja que o carro é pintado por dentro, por fora, e a porta está fechada. Os robôs, em conjunto, eu não vou mostrar o vídeo aqui porque a gente não tem tempo, eles abrem as portas, fecham as portas, entram no carro, mexem as coisas, instalam os bancos e por aí vai. Óbvio que não para aí, e aqui está o Google Driverless Car. Esse é o carro que, obviamente, se dirige sozinho, e como vocês podem ver pela inclinação dele aqui, ele não está exatamente fazendo um passeio, né? Ele está dirigindo numa certa velocidade e não tem motorista aqui dentro, e o cara que está sentado aqui é o diretor do projeto, obviamente, porque nenhuma outra pessoa seria louca em andar nesse negócio no estacionamento nessa velocidade. Isso aí é um carro como outro qualquer, no caso aqui estamos falando de um Toyota Prius, com informática, computação, comunicação e controle em todo o canto do carro, certo? Dezenas de computadores de vários portos em rede para fazer com que o carro funcione. Como é que o carro funciona? O carro funciona porque Google tira fotos com Google Street View das ruas para mostrar para a gente e entrega para o carro, certo? O carro é esse carinha que está aqui, ó, essa coisinha quadrada, isso é ele filmado de fora, e isso aqui é o universo que o carro está montando. Ele identifica todos os carros ao redor, ele conhece todos os mapas de todas as ruas. Vocês têm uma ideia, eu nasci numa cidade do interior da Paraíba chamada Taperoá, e Google já foi lá 2 vezes, porque na primeira vez as imagens da Praça da Igreja não ficaram com boa resolução. Taperoá tem 12 mil habitantes no interior da Paraíba.
Tá certo? Ninguém vai lá, a mim, eu e meu pai. Obviamente, quando esses carros começarem a falar todos uns com os outros, nós vamos ter um efeito car crowd. Os carros vão tentar se entender e, obviamente, você vai tirar esses sinais daqui. Por quê? Porque se todos os carros são informatizados, você não precisa de sinal. Não precisa de sinal para o carro ler o sinal e dizer que é hora dele passar. Não. É muito mais efetivo ele negociar com outros carros e com a rua. E, obviamente, você vai tirar as placas de trânsito também. Por quê? Porque quando um carro entrar numa rua que é 60 km, a rua diz para o carro que ele está limitado naquela rua a 60 km e você não vai conseguir passar de 60. Até porque você não vai estar dirigindo. Que é bom para a gente, que a gente vai poder voltar a beber no assento do motorista. Comida. Aqui está o sistema de empacotamento de comida da Zé Brown Bovary. Aqui está um outro que está empacotando iogurtes, né? Robôs industriais são parte da automação em muito larga escala da sociedade inteira. Obviamente, esses robôs estão em fármacos, tem um empacotador de seringas da Denso aqui. Eu estou falando de empacotador de seringas porque essa é a aplicação para a qual esse robô de manipulação aqui foi programado. Mas como ele é hardware mais software e rede, ele pode ser programado para fazer qualquer coisa e qualquer coisa em conjunto com outros robôs. Esse daqui, muitos de vocês certamente conhecem, que é um robô farmacêutico, né? Você tem todos os elementos aqui de uma farmácia, de um hospital, em função de uma receita que é dada para o médico, para o paciente. O robô captura os medicamentos correspondentes aqui, e só aqueles, e entrega aqueles medicamentos garantidamente, porque ele vai ler os códigos de barra desses caras todos, a menos que haja alguma sabotagem. Obviamente, a gente tem que cuidar para que a cadeia de valor de informação funcione corretamente, porque se tiver escrito aqui que isso aqui é antibiótico e dentro tiver um antifebril, o robô vai pegar aquele lá porque está marcado como antifebril, isso é o estado da arte no correto momento. Aqui nós estamos falando de laboratório, tem um robô de manipulação de amostras e de processamento de informação para dentro dessa máquina daqui. E finalmente nós voltamos para aquele cara lá do começo, o Watson, que é na realidade um supercomputador da IBM, existem umas 10 instâncias dele mais ou menos no momento. Ele está disponível na web para você programar, ele tem o que a gente em informática chama um Application Programming Interface, e nos testes feitos no Memorial Sloan Kettering Hospital em Nova York, ele tem uma precisão de dar diagnóstico de câncer de pulmão muito acima de humanos. Um oncologista humano experiente acerta em 50% dos casos, o Watson acerta em 90% dos casos. Parte da razão é a seguinte: se você dedicar um oncologista experiente a ler a literatura médica nova que é publicada, ele gastaria cerca de 160 horas por semana. Não é? Isso é impossível para um humano. O Watson lê 300 milhões de páginas de literatura médica e organiza numa base de conhecimento e raciocínio lógico para ser aplicado em menos de uma hora. 300 milhões de páginas. Obviamente, nós estamos falando de sala de operação. Está aqui essa máquina de operar joelhos. Na realidade, é um sistema inteiro, né? Ela faz um scan, faz um molde, faz um implante e opera com precisão milimétrica para que o que ela vai tirar do joelho do paciente seja exatamente o que foi feito com o implante. Essa é uma máquina feita num lugar especial chamado Hollywood, na Flórida, que hoje é um dos lugares mais quentes para fazer startups de tecnologia de informação, apesar de ser desconhecido na vasta maioria mesmo do pessoal de computação. Uma das empresas mais interessantes do planeta Terra está lá no momento, é chamada Magic Leap. Para vocês terem uma ideia, a segunda rodada de investimento nessa empresa foi de Google, que botou como segunda rodada numa startup, que é uma coisa que normalmente é 2, 3 milhões de dólares, Google botou 600 milhões de dólares de uma vez numa empresa que saiu dessa daqui, é um spin-off dessa empresa daqui, né? Então, isso é PRAS, NAS e as coisas. E essas são todas as gerações de informática que a gente vai ter alguma hora, né? Antes, no e depois do balcão, PRAS, NAS e as coisas, informática com você e em você. Falta uma coisa aqui que a gente poderia discutir, que é você como informática, você mesmo. Isso não está fora da cogitação. Tem um filósofo da Universidade de Oxford chamado Luciano Floridi, que imagina que no futuro próximo a gente terá que ter uma ética informacional não antropocêntrica ou não baseada exclusivamente em seres humanos, porque alguns sistemas, como o Watson, ou mais assim, pedestremente, como a Wikipedia, terão direitos.
Por exemplo, Floride acha, e eu concordo, que a Wikipedia hoje tem o direito de não ser desligada. O custo para a humanidade, a perda para a humanidade, desligar a Wikipedia seria tão grande que você não pode discutir o desligamento da Wikipedia sem discutir o fato de que você estaria matando um agente informacional que hoje é absolutamente essencial para a humanidade. De forma estruturada, para a gente chegar no fim da minha conversa, essa história de informaticidade é computação, que é um conjunto de teorias da década de 30, comunicação, que é um conjunto de teorias da década de 40, e controle, que é um conjunto de teorias também da década de 40. E os objetos que a gente está vendo agora, essas coisas, têm um componente de cada um. Sistemas como AppCrowd, eles estão aqui, ó, eles não controlam nada, eles são uma combinação de computação com comunicação. Como a gente está vendo também, teorias fundamentais levam muito tempo para se tornar práticas. Levam 50, levam 60, levam 70, levam 80 anos. Por isso que a gente está bem no começo da interface entre o que bioquímica, vida, pode fazer, o que informática, que é silício, carbono e algumas outras poucas coisas programáveis, podem fazer. Nós estamos bem no começo com a era de Smart Apps, de coisas espertas. O começo dessa era pode ser visto num negócio chamado Hype Cycle do Gartner Group. O Gartner Group é uma grande empresa global de pesquisa e treinamento de executivos. Em 2010 eles tinham um Gartner Group, ou seja, as coisas que estão começando agora, no Hype Cycle, desculpa, as coisas que estão começando agora, as coisas que estão no pico das expectativas inflacionadas, né? O que a gente já acha que não vai dar certo, como assistentes virtuais, o que está começando a, de novo, a gente vê que pode dar certo e o que está num certo platô da produtividade. Nenhuma dessas coisas que está aqui em 2004 e no topo de 2014, desculpe, não 2004, mas 2014, como internet das coisas, veículos autônomos, robôs inteligentes, programas de segurança digital e comunicação entre máquinas, para montar redes de máquinas que independem da gente para resolver problemas, estava nesse mapa de 2014 aqui. Literalmente, nenhuma dessas coisas nem aparecia. Então, mesmo em informática, a evolução está andando de uma forma dramática. Ainda, 50 anos depois de hardware se tornar prático nas empresas. No caso de saúde, para acabar a nossa conversa, né, como que anda esse negócio de inovação? Nós estamos mais ou menos aqui, ó. O medicamento mais vendido no planeta Terra em todos os tempos é Lipitor. Ele tem 76 gates. Então, saúde, do ponto de vista de manipulação direta de informação para a construção de componentes que entram em remédios, está em alguma coisa entre 1949, e se a gente olhar para o processamento de um anticorpo qualquer, 72, 73 por ali, quando a Intel lançou o 4040, tá certo? Então você tem EPO aqui, né? EPO é esse cara daqui, 2000 e poucos, isso aqui para a gente de informática é 1971, certo? E aqui você tem IgG. IgG, que é aproximadamente 10 mil componentes que a gente consegue identificar e manipular hoje no laboratório, aspas, bioinformático, é uma coisa como 10.500 componentes. Isso aqui é basicamente o Intel 4040, que é 1973. Então nós estamos aqui em 1973. Isso é um negócio mais escabroso que a gente consegue manipular diretamente, em função da quantidade de informação que está embutida nisso, tá certo? Do ponto de vista de tempo, se você estiver olhando aqui para a inovação em farmacoquímica e não em farmacobioquímica aqui, essa é a escala. A gente leva 20 anos para botar um negócio no mercado e depois ele consegue sobreviver lá por 20 anos. Não tem nenhum produto de informática capaz de sobreviver no mercado sem ser dramaticamente modificado por 5 anos. Absolutamente nenhum. Se você olhar um iPhone 1 e um iPhone 6, eles são dois produtos completamente diferentes. Completamente diferentes. Se você olhar um carro sem motorista agora, olhar outro daqui a 10 anos, eles serão dois produtos completamente diferentes, tal a velocidade do avanço nisso. Nós estamos, o que eu estou querendo dizer, num estágio básico demais na inovação em saúde. Qual que é o futuro disso? De onde é que ele vem? Se a gente olhar para, por exemplo, um paper publicado agora em fevereiro, pelo Leonardo Ricotti e a Liana Mentiati, chamada Nanotecnologia em Biorrobótica, Oportunidades e Desafios, né? O que eles dizem lá? Eles dizem, ó, o que nós vamos fazer nas próximas 2 décadas? Primeiro, vamos fazer máquinas moleculares artificiais.
vamos montar scaffolding com nanotecnologia, vamos montar nanomotores e vamos começar a fazer com que ondas se propaguem dentro desses negócios, nós vamos fazer pele totalmente artificial e por aí. Nós vamos fazer atuadores baseados em DNA, nós vamos fazer atuadores baseados em nanopartículas, eventualmente vamos combinar esses dois. Nós vamos fazer bactérias que a gente consegue controlar. Pegar uma bactéria e vamos botar a bicha para rodar por aí, sob nosso controle. Quando chegar para ela, tem um hábito, você vai fazer tal coisa agora, ela vai atrás. Nós vamos ter sistemas atuadores baseados em células, né, para a gente brincar de fazer músculos. Nós vamos mexer com coisas como geradores de nanocompostos, nós vamos mexer com todo tipo de campo de coisa e, eventualmente, nós vamos desenhar sistemas de propósito específico para resolver problemas de saúde que parecem muito com coisas vivas. Isso é inovação. Também é um monte de criatividade. Também tem misturado nisso um monte de empreendedorismo. Tem patentes sendo tiradas para centenas, para milhares de setores no momento, para criar competitividade nesse cenário de inovação em saúde e impacto a empresas de todos os tamanhos e negócios de pesquisa que variam desde a EpiTrack até a Medvision, com as escalas de envolvimento dos investidores, né? A EpiTrack tem pouquíssimo investimento, com resultados extremamente interessantes, e a Medvision tem centenas de milhões de dólares para ter o resultado que tem. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a saúde numa interface que é mais ou menos o seguinte: computação mais comunicação mais controle, os meus 3 Cs lá de informaticidade, são algoritmos, são métodos de resolver problemas de uma forma lógica, programados sobre bases físico-químicas. Tem uma extensão natural disso, na qual tem muita gente trabalhando hoje, tanto no lado de informática como no lado de saúde, que vida também são algoritmos, programados, ou no caso da vida natural, adquiridos de várias formas, aleatoriamente, no ambiente, o que vocês quiserem, sob bases biofísico-químicas. Esses dois caras vão se juntar. É inevitável. Pelo menos do ponto de vista tecnológico. A gente pode regular que a gente não quer que eles se juntem. Mas do ponto de vista tecnológico, já se juntaram. O que a gente tem aqui? A gente tem teorias dos anos 30 que estão virando realidade agora. O que a gente tem aqui? A gente tem teorias e técnicas dos anos 50, mas mais recentemente, as técnicas da última década começando a funcionar em genômica. Não é? É importante dizer que Alan Turing, que criou a teoria fundamental da computação na década de 30, em 1942 ele estava por trás de todo o esforço inglês de decodificação das comunicações das Forças Armadas Alemãs. 12 anos depois, ele estava no meio da rua resolvendo um mega problema de como é que a gente ouve os alemães falarem sem eles saberem o que nós estamos falando. Nós levamos de 1950 até 2003, basicamente, né, dos anos 50, 53 foi esse dado aqui de Watson Crick, né? Nós vamos 50 anos para chegar no primeiro grande resultado, que é o projeto do Genoma Humano. Então a gente está só começando. Tem uma revolução tecnológica muito grande e forte, que envolve medicina e genética, manufatura e robótica, tecnologia de informação, envolve espaço por causa do número de razões da gente fazer coisa lá, que é muito mais fácil que fazer aqui, que vão tornar os próximos 50 anos num período de tempo muito interessante. Inclusive porque, como a Zipporah Weisberg diz na última edição de NanoEthics, publicada anteontem, pelo menos eu só vi anteontem, eu acho que não foi publicado antes, essa frase aqui: Animal biotechnology constitutes an ontological and ethical calamity of the highest order. The collapse of crucial ontological tensions between sentient beings and the technical/economic operators and the corresponding ethical collapse signal the triumph of humans' centuries-long war of extermination against other animals. O que ela esqueceu de dizer é que devia estar escrito aqui, including humans, which of course makes this statement false. Because what we are doing right now is trying to understand how life really works, so that we can change it. Thank you.
I've been told that if you have any questions, we have some kind of 5-10 minutes for them. You can place them either in English or Portuguese or some fuzzy Indian language here in Brazil. I welcome all of you. Yes? Thank you for a very excellent presentation. I'm wondering if you could comment at all about another technology you didn't mention, which is 3D printing, and how you think that's going to impact, in the next couple of decades. Yeah, 3D printing is a class of technology that we call, in more general terms, additive manufacturing. Instead of actually either extruding or having a foundation for something or having a bunch of parts that you put together, you go and you build layers of stuff on top of each other. I think that's going to have a huge impact in a number of things in the short term, but the huge impact is going to be in remote places, basically in the short run, in economic terms. In remote places to get down parts and pieces that are difficult for you to get in those places in that moment. So if I have the plan to build something like a small part from an aircraft, and I'm somewhere in Manaus, for example, and that's going to take 2 weeks for it to come from Boeing in Seattle, I can download the plan and print the thing out there and build the thing out there. And when we think about additive manufacturing these days, we think about printing things in plastic. All right, so we have the ink is actually plastic, which is true for all inks, because the ink in a laser printer and the ink in an inkjet printer is actually powdered plastic in a solution. So we didn't change the basic thing we're using to build something, and we do it in plastic. But when you go to the most advanced labs and even to some of the stuff that's already on the market right now, you can build things, you can additively build things using metal, using other things. In the case of biology in particular, I was in a meeting in São Paulo one of these days with the president of Brazilian Embrapa. That's the Brazilian network of animal and plant research. And they do quite a lot of things in genetics and in biology and in all sorts of stuff that's related to the agribusiness in Brazil. And I proposed in that meeting that as soon as some companies in Europe, for example, dominate additive printing of meat, actually building beef out of goo, if we could call it like that, starting from stem cells and getting somewhere like in picanha, which is something we really love in Brazil. Brazil is going to be in deep trouble. Brazil hasn't a single patent of additive printing of beef, or additive printing of, or additive manufacturing, or 3D printing of anything that looks biological. And we are the biggest producers and suppliers of animal protein in the world. I think there are going to be dire economic consequences, because one of the things that I imagine is that animal rights activists like Zipporah Weisberg, heads Animals Canada, I think it's Queen's Animals Canada, they are going to ask for legislation in Europe to forbid the importation, forbid the imports of meat obtained from live animals. Of course, as you can't obtain meat from animals without killing them, it's the same thing as saying that we are not going to import meat from places like Brazil, who are going to be killing animals for maybe the next 3, 4, 5, 10 decades, until we actually got the German and the Dutch and the British and the Norwegian factories of meat down to Brazil. It's going to be complicated.
Obrigado, excelente apresentação. Uma questão, esse processo, você mencionou que se dá por evolução. A pergunta é, existe a oportunidade de uma revolução para encurtar esse tempo? E quais seriam, assim, na sua opinião, motores para que esses processos fossem acelerados? Existe sim. O problema, eu sou um engenheiro, certo? Então, tudo que eu estou falando aqui, por isso que eu falei em português, é provavelmente falso. Então, mas deixa eu dizer como é que eu vejo a coisa do ponto de vista de computação. O que foi, se você for olhar a história da computação, história contemporânea da computação, história moderna, não a contemporânea, ela começa na época de Descartes. Então, nós estamos no começo do século XVII. E a gente só teve os avanços que a gente teve em computação quando apareceram duas teorias fundamentais que articularam a capacidade de exprimir programas de computador, articularam uma máquina universal, ou seja, uma unidade computacional básica, que fosse qual fosse o computador que você criasse, isso é verdade até hoje. Ele, na realidade, é só mais rápido, ele só tem mais memória do que essa unidade computacional básica, mas ela é a mesma. Isso aconteceu com Alan Turing, em 1932, e isso aconteceu com Alan Turing em 1936. Antes dele, mas só sabido pelo mundo muito tempo depois, porque era uma espécie de uma nota colateral da tese de doutorado dele, um alemão chamado Kurt Gödel estabeleceu uma espécie de fundação lógica geral de todos os sistemas formais, incluindo a linguagem de programação dos computadores eles próprios. Essa combinação de três teses, ela está segura e se mantém até hoje. Elas são Watson e Crick, mais a capacidade de fazer o Watson e Crick rodarem da computação. Eu não acho que a gente tem isso para a biologia ainda. Enquanto a gente não chegar perto o suficiente de uma, aspas, teoria da vida, e a gente começar a usar esse troço de forma limitada, dizer, ok, a gente tem um bloco construtor básico, é assim que ele funciona, é assim que a gente programa ele, é assim que a gente tira isso, é assim que a gente bota aquilo, e a gente vai conseguir montar sistemas que tem milhões de objetos, e a gente sabe como é que eles vão funcionar. Enquanto a gente não fizer isso, enquanto a gente não tiver o domínio dessa complexidade, com algumas teorias fundadoras extremamente básicas, a gente vai continuar fazendo experimentos. E as pessoas de computação fizeram experimentos durante séculos, sem chegar em lugar nenhum, e mesmo depois de Turing ter publicado o artigo dele sobre o que a gente chama da máquina de Turing universal, que é o bloco fundamental da computação, décadas depois, você tinha cientistas dizendo, eu fiz o melhor. Eu fiz o melhor. Ou seja, a prova de que aquilo era realmente, o melhor, levou décadas para ser entendida pelo top layer da ciência. Quem é de computação que está aqui no evento, sabe que até hoje a gente vê artigos científicos de aluno de doutorado, outro professor maluco, sendo submetido para as melhores revistas do mundo, dizendo, eu fiz o melhor. Tá certo? Porque a prova de que a prova formal de que aquela máquina é a melhor máquina é tão confusa, é tão difícil de ser entendida, que ela está restrita a um pequeníssimo número de pessoas de computação. Eu duvido que você pegue um profissional de computação formado há mais de 3 anos no meio da rua, ou seja, um cara que estudou aquele negócio para passar na universidade, porque ele tem que se formar com aquilo. Você disse, demonstra aí o que é uma máquina de Turing para mim. Nenhum sabe. Entendeu? Então, leva tempo, isso é um tempo cultural. Minha crença pessoal é que enquanto a gente não fizer esse passo, a gente não vai ter essa revolução em biologia. Eu posso estar totalmente enganado, mas eu não vejo essa mesma coisa que a gente tem em computação, de discutir em cima das mesmas bases e de progredir na velocidade que a gente progride. Anybody else? Thank you so much. Have a fantastic rest of the meeting and enjoy our town. You are all very welcome here. Cheers.